Bom, vamos lá, galera. Mais uma das nossas aulas sobre espaço rural, né? Falando um pouquinho sobre agropecuária, esse assunto que tem uma relevância tão grande nos vestibulares. É, Nos últimos 4 anos foi a temática mais cobrada na prova do Enem. E na aula de hoje, nós vamos pensar um processo de modernização do campo aqui no Brasil. Nós já até trabalhamos, né, com esse processo de modernização, falando de uma forma mais geral, pensando, né, como esse processo aconteceu no mundo inteiro, e na aula de hoje nós vamos aplicar, né, essas etapas, esse processo de modernização do campo aqui no Brasil, beleza? Nós vamos observar que a essência fundamental desse processo, e isso aqui é muito importante, isso aqui vai ser definidor para toda a nossa aula, beleza? Nós vamos observar que a agropecuária tradicional, aquela produção voltada para a subsistência, aquela produção voltada para alimentar pessoas que oscilava com a natureza, em outras palavras, as condições naturais eram definidoras dessa produção agropecuária, ela gradativamente vai ser transformada para uma produção moderna, dentro dessa modernização agrícola. E aí você vai sempre lembrar que agrícola está relacionado com produção e agrário está relacionado com estrutura social, beleza? E essa modernização agrícola, ela vai representar exatamente isso aqui, ó, o desenvolvimento do capitalismo no campo. E isso aqui é importantíssimo para a nossa aula, justamente porque a partir do momento que falamos sobre uma produção capitalista, a partir do momento que falamos sobre desenvolvimento do capitalismo no campo, nós estamos falando sobre uma mudança de paradigma. A produção rural, ela vai adquirir um novo significado. Ela deixa de ter como significado fundamental a ideia de alimentar pessoas, e a partir de agora o significado fundamental é a lucratividade. Nós já sabemos que dentro do sistema capitalista a lógica do lucro é a essência do sistema. Então, se eu tenho desenvolvimento do capitalismo no meio rural, nós vamos pensar em uma produção que, antes de mais nada, dedica-se ao lucro. Beleza? E essa produção moderna, ela voltada para os grandes mercados, beleza? E aí, quando você pensa em grandes mercados, você tem o comércio internacional, a ideia da agroexportação, né? Você tem a agroindústria, que seriam aquelas indústrias, né, que transformam aquilo que foi cultivado ou criado no campo em produtos industrializados. Então, por exemplo, uma empresa como a Friboi, né, é uma agroindústria, porque ela vai pegar, né, aquele gado, ele vai ser abatido, ele vai ser cortado, as peças da carne serão devidamente embaladas, né, conservantes serão adicionados, e assim você faz o comércio daquele produto. Da mesma forma, uma fábrica de sucos, né? Aquelas frutas que foram cultivadas serão beneficiadas, serão processadas e transformadas em sucos industrializados, devidamente engarrafados, e irão para os mercados, beleza? E nós temos também as empresas de comércio exterior. Perdão, nós temos as grandes redes de comércio varejista. Quando você fala em grande rede de comércio varejista, você está pensando em quê? Nas grandes redes de supermercado. Beleza? Tranquilo? Bom, galera, a partir daí, vamos começar a falar sobre as etapas. Tomem cuidado, porque o início de uma nova etapa não significa o término da outra. Na verdade, nós estaremos aqui incrementando, beleza? Então, a cada etapa do processo, novos elementos serão adicionados, beleza? Isso é muito importante para pensarmos aí a nossa aula. Beleza? Então, olha só, Revolução Verde nós já estudamos, beleza? Essa etapa que foi concebida lá nos Estados Unidos, né? A introdução de um amplo pacote de tecnologia para aumentar a produtividade rural. Então, nós tivemos aí, ó,
a questão dos agroquímicos, com destaque para o agrotóxico. Tivemos aí, ó, a utilização de rações específicas, além da utilização de vacinas e hormônios para a pecuária, a utilização de sementes melhoradas, a utilização aí da biotecnologia, que permitiu, né, melhorar essas sementes, adequando a determinadas condições, adequando até mesmo aos mercados, e aqui, ó, a utilização de maquinário, e aí é possível perceber, né, um intenso processo de mecanização do campo. Inclusive, ó, esse processo de mecanização do campo, ele vai gerar uma fortíssima influência na sociedade brasileira. Essas máquinas começam a substituir o trabalhador rural, e esse trabalhador rural, sem terras e sem empregos, ele tende a se deslocar para os centros urbanos. Portanto, essa mecanização do campo teve um papel fundamental para nós pensarmos, ó, o êxodo rural aqui em nosso país, beleza? Olha só, essa Revolução Verde, ela começa a construir novas relações entre o urbano e o rural, beleza? Você vai observar que antes, aqui no Brasil, o rural comandava o urbano. Você vai observar que, por exemplo, as primeiras fábricas montadas no Brasil no século XIX, elas eram montadas a partir da economia cafeeira do oeste de São Paulo. Todo o dinheiro, a mão de obra, a infraestrutura, os mercados de consumo utilizados por essas primeiras fábricas eram provenientes dessa cafeicultura. Então, perceba, a nossa indústria surge a partir do meio rural. E nesse momento, novas relações começam a ser estruturadas. Eu tenho uma relação de articulação produtiva. Os insumos, né, essa tecnologia produzida no meio urbano e utilizada no meio rural. Então, articulação entre campo e cidade, e mais do que isso, uma articulação com o meio urbano comandando aquilo que vai acontecer no campo, começa a ser estruturado a partir dessa fase, beleza? E aí nós vamos observar que na década de 50 entramos numa segunda etapa, a chamada agroindustrialização. Isso aqui vai acontecer, ó, a partir do governo de Juscelino Kubitschek. Você vai lembrar perfeitamente, meu querido aluno, que foi durante o governo de Juscelino Kubitschek que as multinacionais começam a se instalar no Brasil, aquela lógica do desenvolvimentismo, aquela lógica dos 50 anos em 5, né, que foi o grande slogan de Juscelino Kubitschek, acelerar o crescimento da nossa economia e da nossa produção industrial, beleza? Você vai observar que filiais dessas empresas que produzem insumos agrícolas começaram a ser abertas aqui no Brasil, beleza? Começaram a ser instaladas. Portanto, a partir desse momento, os insumos agropecuários começam a ser fabricados em território nacional, e isso vai dar uma amplitude maior a esses produtos. Você vai observar que uma quantidade maior de produtores estarão tendo acesso a esses insumos agrícolas. E a integração entre o rural e o urbano torna-se ainda maior. Nós vamos observar que ao longo da década de 50 e início da década de 60, essa integração entre as atividades rurais e urbanas gradativamente levaram à formação dos chamados complexos agroindustriais, que aparecem aqui no Brasil na década de 1960. O primeiro complexo agroindustrial formado aqui no Brasil foi na cidade de Cascavel, beleza? Essa cidade que fica no Paraná. Então, você vai observar que essa produção extremamente moderna,
ela começa a ser incrementada aqui no sul do Brasil e gradativamente isso aqui vai ser levado para as áreas de cerrado em nosso país. A ideia de expandir as fronteiras agropecuárias, beleza? E o complexo agroindustrial, ele vai mostrar para a gente uma gigantesca cadeia produtiva. Cadeia essa que vai integrar diversos setores da economia, setores, né? Setor primário, setor secundário, setor terciário, setor quaternário, setor quinternário. Ah, professor, quais são mesmo esses setores? A galera sempre confunde. Olha só, os setores tradicionais da economia. Setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal. Setor secundário, indústria, construção civil e extrativismo mineral. São os setores que dependem de máquinas. E setor terciário, comércio e prestação de serviços. Vamos lá, os setores contemporâneos, aqueles setores ligados, à terceira revolução industrial ou revolução técnico, científico, informacional, beleza? Revolução essa que tem aí como data a década de 1970, beleza? Quais são esses setores? Setor quaternário, que é a fabricação de produtos de alta tecnologia, e o setor quaternário, que é a produção de conhecimento, é a produção da tecnologia, é o saber fazer, beleza? Uma coisa é você desenvolver a tecnologia, outra coisa é você fabricar o produto com alta tecnologia. Então, pensa da seguinte forma, a Apple, ela desenvolve seus produtos na Califórnia, e os seus produtos são fabricados na China, Tailândia, Taiwan, países do sudeste da Ásia. O setor quaternário está na Califórnia, que é a produção de novos conhecimentos. E a fabricação do produto de alta tecnologia está no sudeste da Ásia, que é fabricar os produtos dessa empresa. Perfeito? Então vamos lá. Esses setores articulados e meio urbano e rural também articulados. E você vai observar que nessa rede de articulação, de relações entre urbano e rural, eu observo o campo cada vez mais subordinado à cidade. Eu observo que o campo ele depende da produção urbana antes de produzir, aquilo que você vai chamar de dependência a montante, né? Um termo que vem aí da hidrologia, né? A montante do rio é a sua nascente, e a dependência a jusante, também da hidrologia, né? A jusante é a foz do rio. Então você depende, né? O campo depende do urbano antes da produção e após a produção. Vamos pensar nisso? Vem comigo. Eu tenho aqui todos os agentes que vão participar desse complexo agroindustrial: o produtor agropecuário, o mercado financeiro, a agroindústria, as empresas de inovações tecnológicas, a indústria de insumos, o comércio sofisticado. E aqui, por comércio sofisticado, você vai pensar comércio internacional e também vai pensar nas grandes redes de supermercado, beleza? Aí nós vamos observar o seguinte, a agroindústria e o comércio sofisticado vão contratar um produtor agropecuário, beleza? Você vai observar que um contrato é assinado e esse contrato vai estabelecer uma série de normas que devem ser cumpridas na produção. Então, existem aqui, normas contratuais que vão definir quais as sementes devem ser utilizadas, vão definir qual o perfil dos trabalhadores a serem contratados, vão definir quais são, né,
as roupas e equipamentos que devem ser utilizados nessa produção e assim por diante, beleza? A partir daí, o produtor agropecuário ele vai pedir crédito ao mercado financeiro. E, na verdade, o mercado financeiro tem um papel decisivo no complexo agroindustrial, porque ele vai liberar crédito para todos os participantes desse complexo agroindustrial. Então, você vai observar, você vai perceber que o mercado financeiro tem uma hierarquia dentro desse complexo agroindustrial. Toda a montagem do complexo agroindustrial, toda a montagem desse CAI, né? Toma cuidado com isso, a sigla CAIs, Complexos Agroindustriais, é uma sigla que você precisa saber. É um papel predominante. Detalhe, é o cara que menos produz, porque mercado financeiro não ganha com produção, mercado financeiro ganha especulando, ganha com juros que são cobrados nessas movimentações, beleza? Então, o mercado financeiro é definidor. A partir daí, ó, eu tenho a aquisição desses insumos agropecuários, beleza? Olha só, as empresas de inovação tecnológica vendem, né, o conhecimento para a indústria de insumo que fabrica o produto de tecnologia que vai ser levado ao produtor agropecuário. Além disso, essas empresas também fornecem mão de obra qualificada ao produtor agropecuário, beleza? Você tem aqui, ó, a ideia de apoio técnico, beleza? E essa mão de obra qualificada vem dessas empresas. A partir daí, o produtor efetivamente produz e aquilo que ele produziu vai ser devidamente vendido para a agroindústria e o comércio sofisticado, sendo que a agroindústria também vende seus produtos para o comércio sofisticado. Então perceba que nós temos aqui uma teia de relações, né, entre essas atividades. Sem falar que nós temos também, ó, aqui, ó, empresas logísticas, né, empresas de transporte que vão levar esses produtos. Você tem aí, ó, os famosos intermediários. Sem falar que existe aqui também uma série de prestadores de serviços que vão atuar em todos esses setores que estão ligados ao complexo agroindustrial. E aí você formata essa teia de relações. Ah, professor, é difícil, exato, por isso que é complexo. Se fossem relações lineares, se não existisse essa teia de relações, se fosse uma relação linear, chamaria simples agroindustrial. É chamado de complexo agroindustrial porque você tem uma teia de relações que se estabelecem, beleza? Olha só um exemplo de questão. Enem 2011, cadeia agroindustrial integrada ao supermercado, bancos com financiamento, a produção de insumos agrícolas, sementes e agrotóxicos, a comercialização desses insumos, aqui o intermediário, e o agricultor. E aí, mais uma vez, o intermediário chegando ao supermercado para depois chegar ao consumidor final. Nós temos aqui claramente, ó, um complexo agroindustrial, beleza? Aí vem a pergunta: o organograma apresenta diversos atores que integram uma cadeia agroindustrial e a intensa relação entre os setores primário, secundário e terciário. Nesse sentido, a disposição dos atores. Olha aqui o Enem praticamente te dando o gabarito. A disposição, como eles estão organizados, demonstra importância do setor financeiro. Conforme nós falamos, o setor financeiro ele vai liberar crédito a todos os elementos que participam dessa produção. Então, ele tem uma fundamental importância. Autonomia do setor primário, completamente errado. Dependência.
Distanciamento entre campo e cidade erradíssimo. Relações cada vez mais articuladas. Subordinação da indústria à agricultura, pelo contrário, é a agricultura subordinada à indústria. Horizontalidade das relações produtivas. Se fosse horizontal a relação produtiva, seria um simples agroindustrial. Não tem relações horizontais, são relações hierarquizadas, aquele quem manda e aquele que obedece. Beleza? Olha só, dentro desse momento, a Embrapa ela ganha uma relevância fundamental para nós pensarmos o espaço rural brasileiro, né? É uma empresa criada durante a ditadura militar, a Empresa Brasileira de Produtos Agropecuários, é uma estatal, beleza? É válido destacar, uma empresa estatal até hoje, tá? A Embrapa não foi privatizada. É uma empresa que pertence ao Estado e uma empresa mega eficiente, beleza? Você vai observar que essa Embrapa, ela tem um papel crucial para a tecnificação do cerrado e a expansão da fronteira agrícola, beleza? O desenvolvimento de técnicas que transformassem o cerrado brasileiro em uma área de grande produtividade, beleza? A ideia, né, o discurso dos militares do Brasil ser o celeiro agrícola do mundo. Então, olha só a lógica que foi empregada. O objetivo não era ser um celeiro agrícola para o Brasil. A propaganda aqui dos militares não era vamos alimentar a população brasileira, vamos ser o celeiro para o Brasil. Não, o celeiro para a produção mundial, deixando em evidência que o objetivo aqui era a agroexportação. E aí você vai observar a expansão dessa fronteira agropecuária e uma produção extremamente moderna nessas áreas de fronteira, empresas agropecuárias. Toma cuidado, porque muitas vezes, quando se fala de fronteira agrícola, cerrado brasileiro, os alunos cometem dois erros. Achar que cerrado é apenas no centro-oeste, e isso está errado. Isso está errado porque o cerrado ele vai se localizar, ó, em várias regiões brasileiras. Então, olha só, eu tenho, de fato, né, a principal área de cerrado ocorrendo aqui, ó, nos estados da região centro-oeste, beleza? Mas olha só, aqui em Minas Gerais também é cerrado. Aqui, ó, onde você tem o Mato Piba, a nova fronteira agrícola, ó, Mato Piba, a fronteira agrícola mais recente em nosso país. Você vai observar que no Maranhão, no Tocantins, no Piauí e na Bahia, você também vai encontrar cerrado. E você também tem cerrado aqui na Amazônia, ó, Pará, como grande destaque. Você até vê aqui, ó, o arco do desmatamento da Amazônia. Esse arco do desmatamento da Amazônia no Cerrado Amazônico, beleza? Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe é a galera achar que nessa região só se produz soja, tá errado. Ou achar que só se produzem grãos, também está errado. Você vai observar que a produção de grãos é o cargo-chefe, destaque aí para a soja, para o milho, para o grão de bico, mas você também vai encontrar aqui, ó, cultivos energéticos, agroenergia, por exemplo, mamona. A partir da mamona você faz biocombustível, produção de algodão, bovinos, aves, suínos. E aí você vai observar que toda essa produção abastece as sofisticadas redes de comércio, sobretudo o comércio exterior, beleza? A ideia é sempre vender lá para fora. Quando não se consegue, vende-se no Brasil. Mas o objetivo central é a produção para o mundo, beleza? Olha só, aqui alguns exemplos dessa produção moderna. A coleta de soja
aqui, ó, a coleta de algodão detalhe. É um equipamento que vai colher o algodão e já vai transformar em fios que serão utilizados pela indústria têxtil. Então você já tem aqui uma produção agroindustrial, né, acontecendo. Eu tenho aqui, ó, a produção de suínos, né, a criação de suínos confinados, beleza? E aqui também aves confinadas, beleza? Isso tudo no Brasil Central. Galera, na década de 80, você começa a verificar a formação do agronegócio, tá? Na verdade, o agronegócio está consolidado na década de 80. E aí, o que que você vai entender como agronegócio? Você vai pensar na produção moderna no espaço rural, que incorpora funções e técnicas que tradicionalmente são urbanos. Nós não estamos mais falando de uma simples plantação de soja. Nós estamos falando de um agronegócio, porque ele vai envolver uma série de atividades e uma série de técnicas que são claramente urbanas. Então, olha só o texto, ó, do Milton Santos, do livro A Natureza do Espaço. Antes eram apenas as grandes cidades que se apresentavam como império de técnicas, objeto de modificações, suspensões, acréscimos, cada vez mais sofisticados e carregadas de artifício. Esse mundo artificial inclui hoje o mundo real, é o mundo rural. Então nós temos aqui as novas materialidades, tá? Que se formatam aí nessa região, beleza? As materialidades geográficas. Eu tenho agora algo cada vez mais moderno aí presente. E isso tudo vai culminar na década de 80, na década de 90, perdão, na chamada urbanização do campo. A urbanização do campo, ela vai demonstrar aquilo, ó, que o Milton Santos, o Milton das massas, aquele lindão, né, falou para gente, novas ruralidades. O que seriam essas novas ruralidades? São elementos tipicamente urbanos que você vê no espaço rural. Você vê as técnicas urbanas no campo, beleza? Então, ó, a tecnologia da terceira revolução industrial e agora da quarta revolução industrial presentes no campo, o meio técnico, científico e informacional. Você tem aí funções urbanas no campo. Expansão, por exemplo, de shopping center, eventos, né, como o Festival de Barretos, em São Paulo, a Festa do Tomate, em Pátio do Alferes, aqui no Rio de Janeiro. Você pode pensar em serviços que são prestados de telefonia, de informática, a presença de indústrias e não só agroindústria. Por exemplo, ali no Brasil Central aconteceu uma proliferação muito grande de empresas automobilísticas, fabricação de picapes, né, para essa área rural. A paisagem urbana no campo, edifícios, fios, asfalto, carros, né? Tudo isso presente. E aqui, ó, o estilo de vida urbano. Eu observo que todas essas novas atividades levaram à formação de uma classe média extremamente capitalizada e consumista no campo. Você tem aí uma classe média alta, pessoas com grande poder aquisitivo, e essas pessoas, elas estão com um poder de compra muito alto. E o estilo de vida dessas pessoas é extremamente urbano. Então, são pessoas que consomem, que têm uma vida noturna muito ativa, beleza? Então, você fala aí de um novo modo de vida que se estabelece nessa produção, ou melhor, nesse meio rural. Inclusive, é cada vez mais complicado você definir o que é urbano e o que é rural. Pensa aí no Brasil Central, diz para mim o que é urbano e o que é rural. É difícil, muitas vezes é complicado. Que você pensa naquelas típicas características urbanas.
e aí você identifica essas características no campo, beleza? Então, essa daí é a etapa mais contemporânea do nosso processo. Só um detalhezinho para finalizarmos, o professor Álvaro, da UERJ, também da PUC, ele trabalha hoje com o conceito de novas urbanidades, tá? E quando ele fala sobre novas urbanidades, ele vai apresentar algumas funções tradicionais do campo que se fazem presentes nas cidades, beleza? Então, por exemplo, é cada vez maior o número de pessoas que possuem as suas hortinhas em casa e ali fabricam, né? Fabricam não, cultivam os alimentos que irão consumir. Então, isso é uma nova urbanidade, o elemento típico do campo, cultivar alimentos para a subsistência. Isso daí seria um exemplo. A fuga, né, desses produtos que tenham transgenia, agrotóxicos, essa busca pelo orgânico, pelo produto natural, isso daí vai mostrar essas novas urbanidades, beleza? Bom, queridos, ficamos por aqui. Um abraço muito grande para vocês. Tchau, tchau.